Então, na minha humilde opinião, quando você tem possibilidades de trabalhar a comunicação pelas mídias sociais, você alcança muito mais pessoas do que se você tivesse 30 segundos num jornal. Tem gente que tem medo do absenteísmo, tenha medo do presenteísmo, que é a pessoa que está ali, fez o login, passou o crachá, mas está completamente disfuncional. Porque a ideia de saúde mental, ela está, para algumas pessoas, muito equivocada. Porque ela vem por muitas décadas, aliás, ela vem por muitos séculos, trazendo um conceito muito equivocado de que se eu tenho um problema relacionado à saúde mental, eu sou uma pessoa que precisa ficar afastada da sociedade. Então, eu, como comunicadora, estou tentando tornar comum como você vai lidar com a sua saúde mental, no meio de todos os imprevistos. Que essa é a certeza que a gente vai ter. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o privilégio de receber uma mulher que transformou o seu maior desafio pessoal numa missão de carreira. Nascida em Apucarana, criada em Cambira, interior do Paraná, ela chegou a São Paulo aos 17 anos como bailarina do programa Fantasia. Do palco para o microfone, ela construiu uma carreira sólida no jornalismo, passando pela Jovem Pan, Band News e chegando na TV Globo, onde se destacou na apresentação da previsão do tempo. Em 2011, ela foi finalista do Prêmio ESSO com a série Vizinhos do Crack, se consolidando como uma das vozes mais respeitadas do jornalismo brasileiro. Parecia ter tudo sob controle. Até que em 2018, durante uma transmissão ao vivo na Globo, sua vida mudou para sempre. Um apagão de 3 segundos que revelou anos de negligência pessoal. O diagnóstico veio rápido: síndrome de burnout. A demissão da Globo transformou o que parecia ser o fim numa nova origem. Ela é autora do best-seller Dá um Tempo: Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Ela foi eleita por 2 vezes a maior influenciadora de RH do Brasil pelo IBEST, criou o conceito das EPIs de saúde mental, aliás, eu acho demais, onde atende algumas das maiores empresas do país em treinamento sobre saúde mental corporativa. Mãe da Angelina e do Antônio, que acabou de chegar há poucos meses, casada com o educador financeiro Thiago Godoy, o papai financeiro, que eu adoro o conteúdo dele. Ela prova diariamente que é possível reconstruir uma carreira ainda mais impactante, baseada em limites saudáveis. Agora, o que o currículo dela não conta é que ela carrega um monóculos vintage como metáfora para olhar para dentro e descobriu sua missão aos 7 anos, que já estava escrita quando anotava detalhes de uma viagem para contar para as outras pessoas. Isabela Camargo, que honra ter você aqui no Lugar de Potência. Obrigada, Baza. Estou muito feliz em estar aqui contigo e muito feliz em falar com a sua audiência. Muito bom. E como eu sempre gosto do início, aonde que a cegonha te entregou? Me conta, você vem de uma família de empreendedores do mundo de comunicação? Não. É isso que todo mundo me pergunta, né? Mas você tinha planos? Você gostaria de ser comunicadora? Não. Minha mãe, economista, meu pai, professor. Eu nunca tive sonho nem ambição de falar diante do microfone, porque tem gente que tem isso mais claro, né? Eu vou ser apresentadora, eu vou trabalhar na TV. Não. Eu venho de uma família, então, formada por uma professora, por uma empresária, economista e um professor. Minha família ainda mora no sítio. Os meus avós eram agricultores. Então, eu cresço no sítio até os meus 16 anos, quando eu venho para São Paulo. Então, o caminho ele foi sendo construído. Sabe aquela frase, caminha que Deus te mostra o caminho? É isso. Foi um passinho que eu dei em 1997 que me trouxe até aqui hoje falando com você. E que valores dessa vida rural você consegue ver que você carrega até hoje? Respeito à natureza, respeito ao ser humano, mas aprendi também uma outra característica que eu não posso mais carregar, que é o trabalho sem descanso. E da vida no sítio para a metrópole, qual foi o maior choque cultural e como é que você se adaptou chegando aqui em São Paulo? Quando eu chego em São Paulo, eu não sabia nem que tinha metrô. Esse é o maior exemplo de que eu não planejei estar aqui. Em 1997, quando eu venho dar uma entrevista no SBT, eu tinha ficado em 2º lugar no Miss Brasil. E aí eu venho dar uma entrevista. Só isso. Imagina para uma estudante do interior do Paraná, vim para São Paulo, eu peguei um táxi da Barra Funda para Vila Guilherme, que era a sede do SBT. Quando eu chego lá, alguém me diz assim, mas por que você não veio de metrô? Metrô? Eu não sabia que existia metrô aqui.
Entende, Baza? Como as coisas os detalhes são muito interessantes. E aí alguém me disse assim, falou, não, você pode ir para lá por R$1. R$1? E na época, dinheiro da época era como se fosse assim, R$40. Hoje já é caro. Imagina em 1997. Então ali eu descubro que São Paulo tinha muito mais oportunidade do que eu poderia imaginar. Talvez a situação mais desafiadora foi aprender a me blindar diante dos julgamentos, porque eu era uma menina muito jovem, trabalhando na televisão, com a família do interior do Paraná, então já existia um pré-julgamento que eu tive que me blindar muito para que as pessoas pudessem me respeitar e tipo, não sou o que você está pensando. Percebe? Então, esse desafio de mostrar o tempo todo que eu estava ali trabalhando e que minha família estava no interior, ou seja, eu não estava perdida aqui, não. Foi uma das coisas que eu mais tive que trabalhar, insistir e ficar atenta para não escorregar. E ao longo dessas descobertas de possibilidades de caminhos de carreira, como é que o jornalismo aparece na sua vida? Porque, de novo, se nem São Paulo estava no radar... Boa pergunta. Eu estava, então, trabalhando no programa Fantasia, nós estamos falando de 1997, pode ser que alguém que esteja ouvindo conheça, pode ser que não, né? Dependendo do ano que você nasceu, não. Nós estamos falando de 1997, fim do século passado. Existia um buraco na televisão, né, que ainda existe, que é a hora da tarde. E naquela época o Silvio teve uma brilhante ideia. Vou colocar 50 jovens, inclusive no início o programa se chamaria 50 Estrelas e não Fantasia, que soubessem cantar, dançar, ou seja, a gente tinha que entreter a turma que está em casa à tarde, que é de crianças e idosos, no auge do 0800. E aí, como nós dançávamos, era um programa com bastante música, embora se você procurar no YouTube você vai ver que a gente não estava preocupado com perfeição, porque era uma bagunça. O Arnaldo Sacomani coloca o microfone como esse aqui, no meio do estúdio, e convida, e diz, a gente precisa gravar o CD do Fantasia. Quem quer cantar? Quem sabe cantar? E aí eu fui, né, com os meus 16 anos, não sabendo cantar, e cantei Bem Que Se Quis, que era a música que estava bombando na rádio, a música da Marisa Monte. E aí, quando eu acabei, ele me chamou. Ele disse, Isabela, o que você vai ser quando crescer? Aí eu falei, não faço ideia, Arnaldo, isso aqui é uma passagem, uma brincadeira. Claro que eu não falei com esta calma toda, né? Eu devo ter falado muito mais gaguejando do que agora. E ele falou, olha, vai procurar um curso de rádio, porque sua voz é grave. E tem poucas vozes graves no jornalismo. Dependendo do que você fizer, pode ser que você tenha sucesso. No dia seguinte, eu estava no Senac, fazendo curso de radialista. Então, eu só fui parar no jornalismo quando eu ouvi o que o Sacomani me disse sobre minha voz. Mas tá, e aí eu faço o curso de radialista e esse caminho foi direto? Não, aí eu vou depois para a faculdade de jornalismo, emendo uma pós-graduação na Casper Libero, aí eu entro no Hard News como apresentadora do Band News TV. Então, até entrar no Hard News, do Band News TV como apresentadora, eu passei pela Energia 97, pela Jovem Pan FM, mas só em programas de entretenimento. Continuei trabalhando no SBT só com programas de entretenimento, mas o jornalismo entrou na minha vida em 2006. Então, veja que 1997 para 2006 tem um espaço em que eu aprendi muita coisa, eu conheci muitas pessoas, mas o jornalismo começa na apresentação do Band News. E o que eu acho muito interessante é que você entra depois de ter estudado bastante, se dedicado bastante. Sim. Como que o jornalismo mudou desde que você começou até hoje? Quais as principais transformações que nos fizeram chegar até aqui? Olha só. Na minha época, então vamos falar até 2018, e eu vou dizer isso com bastante coerência, nós tínhamos a rede social como uma alternativa de comunicação. Agora, a rede social é praticamente uma obrigação. Não só para aqueles que já trabalham com outras mídias, mas para aquele que não quer virar uma autoridade ou ser uma autoridade só com as mídias tradicionais. Onde eu quero chegar? Quando a televisão chegou, o rádio achou que seria o fim. Aí depois o rádio entende que a TV complementa. Aí nós tínhamos jornal impresso, rádio e TV. Você, como um profissional, você só teria visibilidade se você fizesse alguma entrevista ou fizesse parte de algum quadro dentro dessas três mídias. Jornal impresso, rádio e TV.
Você percebe que são opções muito limitadas? Então, a maior mudança no jornalismo nesses últimos 10 anos é que agora nós temos a quarta capacidade de comunicação, que é pelas redes sociais. E feliz daquele, como você, Ricardo Basaglia, que usa as redes com bastante responsabilidade. Então, na minha humilde opinião, quando você tem possibilidades de trabalhar a comunicação pelas mídias sociais, você alcança muito mais pessoas do que se você tivesse 30 segundos num jornal ou 20 segundos se a gente estivesse falando de um jornal nacional ou de um jornal local de São Paulo. Inclusive, quando eu treino executivos, e aí muitos reclamam, né, sobre o tempo de entrevista que se dá e o tempo que vai para o ar. Aí eu falo, primeira coisa, você tem que perguntar quanto tempo tem a duração do jornal. Se for um SP2 da vida, que eu estou falando aqui da Rede Globo, que é o jornal de maior audiência, o jornal inteiro tem 15 minutos. Tinha, né? Não sei agora, em 2025, como é que está. Então você não pode dar uma entrevista muito longa. As respostas têm que ser curtas. E aí é lindo que aí você vai vendo aquela pessoa que tanto reclamou, se vê e fala, nossa, realmente, eu deixei um editor cortar a minha fala, porque eu não soube dar uma resposta curta. E dentro dessa evolução, quando que você percebeu que você estava se tornando uma referência no jornalismo, ou até se isso te assustou de alguma forma? Essa é uma pergunta curiosa, porque acho que até você me perguntar isso, eu não tinha me dado conta. Olha só, quando eu trabalho na Band, já como repórter, eu fiz uma série sobre os vizinhos do crack. E essa série ela foi curiosa porque eu já morava em São Paulo já há muito tempo e o repórter cinematográfico me convidou para ver a Cracolândia. Ele falou assim, Isabela, você quer ver o inferno? Aí eu falei, depende, nós vamos chegar a tempo do fechamento do jornal, né? Nós estávamos no centro fazendo uma outra matéria. Ele falou, você precisa ver isso aqui. E aí quando ele para o carro na frente da Rua Helvétia, e eu vejo aquela situação, e não só a situação dos usuários de droga, mas de todos aqueles que circulavam com medo. Eu não lembro agora qual é o nome da empresa de seguros que tem ali perto, que os seguranças pegam os profissionais e levam até o metrô, enfim. Cheguei na Band e falei assim, olha, a gente precisa falar sobre os vizinhos do crack. Porque sobre os usuários eu já ouvi, mas a gente precisa falar sobre a igreja que não consegue mais rezar missa porque ninguém vai, a escola que não tem mais alunos porque ninguém tem coragem de chegar, e os moradores. Imagina você que juntou todo o seu dinheiro e escolheu comprar um imóvel num lugar que anos depois você não consegue entrar e sair de casa. Então eu acredito que com essa minha persistência em fazer essa série, porque aí quando eu chego na Band, qual foi a resposta do meu chefe? Quando eu quero falar sobre o assunto, ele me diz, não, Isabela, já falaram sobre isso, não tem mais o que falar não. Eu falei, não tem como? Aí eu insisti, ele falou, tá bom. Me deu 3 dias para fazer uma série que normalmente teria que ser uma semana. E a partir do resultado dessa série, eu chego ao Prêmio ESSO. Então, eu tenho para mim que esta situação fez com que a Rede Globo, então, me visse, né, e visse potencial para fazer reportagens lá. É quando eu mudo, então, da Band para Globo. Então, se você me pede um marco, eu visualizo esse. Mas aí, quando você chega na Globo, parecia que você tinha alcançado o Olimpo da comunicação, o sonho da maior parte dos jornalistas na época. Qual que talvez foi o primeiro sinal que talvez algo não estava certo? Essa é uma ótima pergunta. Eu não vou saber te dizer exatamente o dia, mas eu vou te dizer qual foi o problema de saúde que eu tive. Porque eu estava tendo vários problemas de saúde. Mas quando eu tenho um problema no intestino e um dos maiores gastroenterologistas do Brasil me sugere uma transfusão de fezes, aí eu entendi que a coisa era grave. Na época era ilegal, hoje acho que já avançou, já era permitida na Europa. Imagina que você está tão doente que as suas bactérias não conseguem se renovar. Então, no caso da transfusão de fezes, você pega bactérias de pessoas saudáveis e coloca em pessoas que não estão saudáveis. Mas o mais curioso, Baza, é que se você olhasse para mim naquele momento, eu não parecia doente. Porque eu entregava muito, eu performava muito. E aí, como dizia minha avó Ivone, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, por fora, eu estava performando muito, mas por dentro eu já estava muito doente.
Então, depois disso, aí eu tiro safena, porque eu não tinha mais recuperação venosa, porque eu dormia muito picado. Então, foram uns 4 anos de acúmulo de muitos sinais e sintomas que me diziam que, nesse ritmo insustentável, nós não vamos avançar muito. Mas, eu, como sempre fui muito comprometida e muito responsável, eu buscava cada vez mais recursos para dar conta daquilo. Foi aí que eu descobri a diferença do que é resiliência e do que é apelação. Eu estava apelando para dar conta daquele estilo de vida, em que eu tinha que acordar meia-noite, eu fazia 3 jornais, eu fazia então um trabalho de 3 pessoas, e não pelo número de jornais, mas pelo número de tarefas que a gente tem que fazer para entrar no jornal. E por muito tempo. Então é como se você tivesse que dar nó em pingo d'água todo dia. Percebe? Então, respondendo a sua pergunta, quando eu tenho essa indicação do médico, talvez ali tenha sido muito grave, mas eu não parei. E ele também não parou, tá? Perdão. Ele também não me interditou. E ele sabe disso. Os médicos todos têm uma grande responsabilidade. Vamos supor, uma pessoa que está nos ouvindo, tá? Uma executiva, vai ao ginecologista. O ginecologista ouviu dezenas, tá vendo que os índices, porque aí eu tô vendo dados, né? Aí eu tô falando sobre dados. Eu tô vendo que os seus exames estão completamente horrorosos. Você tá ouvindo a pessoa dizer que ela não está dormindo bem, não tá comendo bem, não tá vivendo bem. Você, como médico, tem uma grande oportunidade de chamar essa pessoa e dizer, olha, desse jeito que tá, não dá para você continuar. Então, quando eu falo interditar, é no bom sentido. Porque o profissional, Baza, que é muito comprometido e muito responsável, ele sempre acha que vai conseguir fazer um pouquinho mais, que vai dar conta, que depois ele descansa. Eu faço a comparação, inclusive, com o painel do carro de combustível. Quando chega no ponteiro da reserva, tem gente que, por excesso de confiança, não para abastecer. Né? E aí fica pelo meio do caminho. Isso é excesso de confiança. Então a gente reconhece elementos que estão nos pedindo para abastecer. Mas o nosso corpo não. Então, se eu puder deixar aqui já uma mensagem, né, para você que está nos ouvindo, o seu corpo está falando com você. Porque dor é mensagem. Só que tem gente que leva mais o carro para a oficina do que o corpo para o exame, né, para o médico, para onde é necessário. Então eu só digo que quem procura, qual é a palavra dentro de procura? Cura. Então, não se negligencie, porque de repente... Mas o que passava na sua cabeça quando... Imagino que amigos, familiares falam, você está trabalhando muito, você não está legal. Ponto importante. Minha família é do Paraná, então eu não tinha convívio familiar com frequência. Eu ia muito pouco e minha família vinha muito pouco. Então, quando a gente se encontrava, era tudo muito rápido. Eles não percebiam o meu nível de esgotamento. Os amigos, quando me viam, porque a vida social... zero, me viam em contextos muito rápidos, de 2, 3 horas. E eu sempre tendo que ir embora para tentar dormir, porque não é tão simples assim você dormir durante o dia, com calor, com barulho, etc. e tal. Então, esse é um ponto muito importante. A primeira pessoa que sinaliza que eu estava muito doente foi o Thiago, porque nós nos conhecemos em maio. E pouco antes de agosto, quando eu tenho um apagão, ele disse que eu estava muito agressiva. Porque ele estava convivendo comigo. E não convivendo naquele ambiente controlado do trabalho. Ele estava convivendo comigo sem maquiagem. Percebe? E aí ele disse, você está muito agressiva. Imagina como é que eu fiquei. Imagina! Eu falei isso no meu primeiro TEDx. Falei, imagina que eu estou agressiva. Você não me viu agressiva. Aí, depois eu entendi que se eu tivesse um convívio, se eu tivesse um relacionamento duradouro antes disso, a história teria sido outra. Então, para você que está nos ouvindo, perceba se as pessoas estão com medo de falar com você. Isso já é um indicativo. Eu entrevistei um cardiologista, um médico cardiologista, que ele me disse que ele só percebeu que ele estava chegando no diagnóstico da síndrome de burnout quando ele estava sendo agressivo com os pacientes. Então, a agressividade é o último sinal do burnout. Isa, me leva para aquele dia do apagão. O que você lembra dos momentos antes, durante e depois? Antes foi um dia como qualquer outro. Saí de casa, acho que 1 da manhã.
Cheguei para trabalhar e fazendo o jornal das 4 às 6 da manhã, depois esse das 6 e tinha outro das 7h30. Então, quando eu começo a fazer o jornal das 6, que eu ficava uns 10, 12 minutos ao vivo, eu estou passando pelas capitais do meu estado, do Brasil, aliás, e quando eu paro na capital do meu estado, eu travo. E isso é muito emblemático, porque eu não esqueci uma palavra que eu pouco falava, não, eu esqueci o nome da capital do Paraná. Esse foi o dado perceptível. Se alguém estivesse prestando atenção ali, no que eu estava fazendo, perceberia, a Isabela deu uma bloqueada ali. Mas ninguém ouviu. Foram uns 3 segundos em que, naquele instante, a visão ficou escura, a boca ficou seca, a garganta travou, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram. Mas ninguém viu. Naquele momento, então, eu descubro que se eu tivesse desmaiado, eu teria sido socorrida. Se todos esses sintomas que eu disse, algum deles tivesse sangrado, eu teria sido socorrida. E aí, quando acaba o jornal, que aí eu retomo, eu volto, finalizo o que eu estava fazendo, eu estava ao vivo com o Burnier, e aí, quando acaba, eu vou para onde? Para o banheiro. Chorar, refiz a maquiagem e fiz o último jornal, o Bom Dia Brasil. Só quando acaba o meu expediente, eu vou ao médico. E aí já sob risco de convulsão. Então eu estava totalmente em presenteísmo, que é o que eu levo muito para as empresas. Tem gente que tem medo do absenteísmo. Tenha medo do presenteísmo, que é a pessoa que está ali, fez o login, passou o crachá, mas está completamente disfuncional. E veja, quando eu digo que eu saio do trabalho e vou para o médico sob risco de convulsão, se eu tivesse provocado um acidente, outras pessoas poderiam ter se machucado e não só eu. Percebe? Então, esse dia 14 de agosto foi assim, um dia como qualquer outro, eu tenho um apagão, eu não desmaio, vou ao médico, naquele momento ele me diz, Isabela, você está vivendo a síndrome de burnout. Eu falei, imagina, doutor, eu amo o que eu faço. Porque quando eu começo a escrever meu livro, antes do burnout, eu comecei a escrever o Dá um Tempo em 2017. Eu tinha entrevistado uma psicóloga que tinha falado sobre o burnout, mas eu entendi que ela não gostava do trabalho dela. Então, quando ele me fala que eu estava vivendo o burnout, eu falei, não, doutor, mas eu amo o que eu faço. Ele falou, por isso mesmo. Pessoas que amam o que fazem, especialmente que são muito idealistas, têm muito mais chance de se deixar para depois. Percebe? E aí, naquele instante, que eu saio do médico, para quem que você acha que eu mandei minha mensagem? Para minha mãe, para o Thiago ou para o meu trabalho? Trabalho. Para o meu trabalho. A primeira pessoa que soube foi a minha chefe na época. Eu falei assim, olha, acabei de sair do médico. Ele me deu um atestado de 15 dias. Então, vocês vão precisar repor, né, pro dia seguinte. Deixa eu entender agora o que vai acontecer. E aí eu só volto depois de 2 meses e 15 dias e aí eu fui dispensada no mesmo dia. E como é que você passa por esse momento da recuperação? O que talvez você aprendeu? O que foi assustador? Porque esses 15 dias aí é um processo de você acordar no dia seguinte e refletir sobre o que aconteceu, o que vem pela frente, o que tem que ser feito. Não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu não fazia ideia de quanto eu estava doente. Porque é importante a gente explicar que cansaço não é burnout e esgotamento não é burnout. Como diferenciar na prática? Você está cansado, você descansa e recupera. Agora que nós estamos gravando esse episódio, você está cansado? Final do dia? Evidente que sim. Evidente que sim. Você vai se cansar na vida adulta. A diferença é quando você está cansado feliz e cansado infeliz. Tá? Então, essa é um ponto. Acontece, Baza, que quando você está cansado, ao invés de descansar, você pode buscar uma bebida, uma comida, uma compra, um anestésico. E aí, ao invés de descansar, você continua. E você vai descansar depois. Não, depois eu durmo, depois eu descanso. Quando você está esgotado, você descansa e continua cansado. Você sai de férias e volta irritado. Por isso que eu te perguntei. Né? Ricardo acabou de voltar de férias, tá, gente? Falei assim, e aí, como é que você tá, Baza? Tô ótimo. Eu falei, isso é bom. Porque significa que você não está esgotado. Você está só cansado. Ótimo. Faz parte da vida adulta se cansar. Só que se você não respeita o cansaço, você entra nessa fase chamada esgotamento. Só que isso não é de um dia para o outro, percebe? Tanto que a definição do OMS
da síndrome de burnout é esgotamento físico e mental associado ao ambiente de trabalho, onde o estresse crônico não foi gerenciado com sucesso. O que é o estresse crônico? Todos os dias, por longos períodos. O que é um estresse agudo? Hoje eu fico preso no elevador. Estresse agudo. Agora, o estresse crônico é aquele que todos os dias você tem que dar nó em pingo d'água, em que os recursos são inferiores às demandas. Tá? Quando que o burnout acontece? Quando você está nessa fase de esgotamento e vive uma situação com características de assédio. Então, a gota que transborda o copo é o assédio, mas o copo ele foi enchendo por muitos anos. Percebe? Eu fico muito chateada quando eu vejo as pessoas falando sobre burnout sexual, burnout social, burnout de skincare, burnout materno. Eu falo, não, gente, nós não podemos banalizar. Porque o excesso de sexo tem outro nome. O excesso de produtos de beleza tem outro nome. O esgotamento que as mães sofrem é machismo estrutural, não tem a ver com o trabalho para alguém, percebe? Então eu preciso diferenciar e colocar cada coisa no seu lugar, senão a gente banaliza. Você sabe que um dos meus principais trabalhos nas empresas é a não banalização, é a conscientização de como você preserva a sua saúde. Porque tem muita gente que acha que está cansado e está doente. Não! Porque são os extremos. Eu vejo da banalização e das pessoas que não entendem e julgam o burnout como frescura. Exato. O outro extremo dos dois. Para quem fala que o burnout é frescura, eu vou só resumir no seguinte. Em 2023, nós já sabíamos que os problemas relacionados à saúde mental faziam parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Isso é um fato. Para quem quiser um fato e um outro depoimento, ouça o Dr. Davi Wipp, um dos maiores infectologistas do Brasil, que ele disse que aos 69 anos ele achou que a síndrome de burnout fosse matá-lo. Ele deu essa entrevista para a Veja e deu essa entrevista para mim, no Interioriza. Fui até o consultório dele e falei, doutor, fala para mim, por favor, mas não é para mim. É para tentar orientar as pessoas que ainda acham que isso é frescura. Por quê? Lembra que eu falei que dor que não sangra dói em dobro? Então, se eu não estou vendo a dor, eu não reconheço. Então, muitas empresas têm dificuldade de compreender e fazer os ajustes necessários para esses novos tempos que nós estamos vivendo, porque a gente está falando de dor que não sangra. E como um líder talvez pode conduzir uma conversa com um funcionário que ele suspeita estar em processo de burnout? Tá. Primeiro que eu preciso dizer que o líder também adoece. Então, então, vamos lá. O líder também adoece. Antes de prestar ajuda, eu preciso me incluir neste lugar. E eu gosto muito de falar para todos os líderes que eu atendo que se você não se incluir na agenda, você não dá conta dela. Primeira coisa. Segundo, eu só consigo oferecer aquilo que eu tenho de sobra. Tá? Então, primeiro para o indivíduo, primeiro para o líder. Você está conseguindo fazer os seus exames, você está conseguindo dormir o necessário, você está precisando usufruir daquilo que a sua empresa oferece como recurso de saúde. Aí sim você pode fazer uma abordagem e reconhecer os sinais que uma pessoa está adoecendo. E o burnout, Baza, é um dos menores problemas que uma pessoa pode ter no ambiente de trabalho. AVC é pior, infarto é bem pior, divórcio é pior. Percebe? A síndrome de burnout é um freio, não é o fim. Mas é um dos problemas ocupacionais. E que começou a ter muito mais repertório nesses últimos anos, quando a OMS reconhece como fenômeno ocupacional. Então não é que agora tem mais. Agora a gente tem mais informação. Tá? Mas, ok, depois de tudo isso, aí você me pergunta, tá, mas o que o líder pode reconhecer? Existem muitos sinais até o esgotamento. O excesso de estresse crônico vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Como assim, Isabela? Então, eu e você trabalhamos no mesmo lugar, sob as mesmas condições. De repente, eu começo a ter um problema no estômago. E você, de repente, começa a ouvir menos. A Laís, que está aqui gravando, ela começa a enxergar menos. Ela começa a ter que trocar a lente do óculos com muito mais rapidez. Você entende? Então, o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Então, eu não posso te dizer, observe este específico de sinal da pessoa com ela. Porque a pessoa também está fazendo vista grossa porque ela tem medo de dizer que ela está doente. Tá? Mas,
Se o sujeito está fazendo vista grossa e você também está fazendo vista grossa, ou até piada quando a necessaire de remédio é muito grande, eu era essa, que tinha remédio para tudo na necessaire. Então eu também sei que os líderes fazem piada disso. E tá todo mundo no oba-oba, beleza, tal. Mas existem 2 sinais que o líder não pode fazer vista grossa. Isolamento e agressividade. Você sabe quando o seu liderado, a pessoa da sua equipe, está se isolando. Ele não abre mais a câmera, ele não interage como ele interagia, e se for no ambiente físico, então é mais fácil ainda de detectar. Ele está se isolando mais. E aí o segundo sintoma, o segundo sinal, é a agressividade. Reconheceu alguma situação assim? E isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Então, você consegue trabalhar a prevenção, não só do burnout, como eu disse, mas de qualquer outro problema, se você primeiro tiver interesse. Não, antes do interesse, você tem que ter humildade para ter disponibilidade e querer entender o assunto. Entende que antes do interesse, você tem que ter disponibilidade de ter interesse. E para isso tem que ter humildade em reconhecer que, bom, os problemas de saúde que você vai ter que lidar hoje como líder estão diferentes do passado. O Dr. Drauzio Varela fala muito sobre isso. Que no início do SUS, as doenças eram crônicas. Eram doenças, doença de Chagas, leishmaniose. Percebe? E conforme a tecnologia avança e as formas de trabalhar avançam, os problemas também mudam. Dos excessos. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O burnout não é provocado pelo trabalho. O trabalho é maravilhoso, o trabalho é promotor de saúde. Mas, em um ambiente com excesso de trabalho, em um ambiente insalubre com assédio, pronto. Então você entende que o problema não é o burnout? O problema não é o trabalho. Porque o trabalho é promotor de saúde. Mas também é detrator. Se for em um lugar inadequado, em que as regras não são claras, em que não há flexibilidade, em que não há espaço de troca e onde há assédio. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. É muito interessante o ponto que você está trazendo, porque uma das pesquisas que me chamam a atenção, e eu falo isso na imersão que eu tenho com o Bernardinho, eu falo nas palestras também, que normalmente quanto mais você cresce na sua carreira, mais experiência você ganha, infelizmente mais você perde o poder de escuta e empatia. Então quanto mais você cresce, tem uma correlação direta em perder escuta e empatia. Então a importância dos líderes fazerem um check de sanidade de tempos em tempos, o quanto estão conectados. E isso é para te fazer a próxima pergunta. Como é que você treina líderes para reconhecer comportamentos inadequados, muitas vezes tóxicos assédio em si mesmos? Primeiro que o líder não pode mais estar no topo, o líder precisa estar no meio. Segundo que o papel da liderança também mudou. Porque antes, uma pessoa chega no cargo de liderança pelas questões técnicas. E ela até poderia ficar por muito tempo apenas por resultados técnicos. Mas hoje a Gallup, inclusive, tem pesquisa. E tempos atrás eu entrevistei a Tamara Miles, que é autora do livro Muito Além do Salário, em que ela fez uma pesquisa com, eu não sei agora o número, qual dezena de líderes do mundo todo, e ela descobre que aqueles líderes que contribuem com o significado do liderado representam quase 50% do que o liderado sente como experiência de significado. Ou seja, entendi, eu estou fazendo parte de uma coisa que é muito importante, né? E não importa o que você esteja fazendo, tudo vai ser importante. Você está prestando um serviço para alguém. E sabe quanto que esse indivíduo produz mais? 140%. Então, um liderado que tem o significado do seu trabalho claro, e isso é papel do líder, produz até 140% mais. Então, veja. Isabela, então agora o trabalho do líder ficou mais difícil. Não, ele ficou mais claro. Então, hoje o líder... Então, veja, a minha dinâmica com quem quiser é, primeiro, compreender
que você afeta o ambiente e o ambiente afeta os resultados. Primeira coisa. Se você afeta o ambiente e o ambiente afeta os resultados, todas as suas reações afetam o grupo. Mas, Isabela, então agora eu tenho que ser um Buda? Não. Você é líder. Então você já tem que saber que as suas reações vão afetar o ambiente. E quando a sua reação é muito incoerente, ela pode ser interpretada como assédio. Então, no meu letramento, vem desde letramento de assédio a comunicação assertiva. Para a gente entrar em segurança psicológica, que é o maior tema, né, maior tema desde a década de 90. É o tema mais necessário hoje para o líder que quer ter um significado no seu trabalho, na liderança, não apenas por salário, não apenas por bônus, mas por legado. E o quanto ele quer educar e ser inspirador para aquele grupo que está junto com ele. E trazendo agora um outro prisma de evolução, você se tornou mãe aos 40, depois de todo o processo de burnout, reconstrução, recentemente mamãe do Antônio, agora também. Mãe aos 44. Como é que a maternidade mudou sua visão ou evoluiu sobre produtividade sustentável? Na verdade, eu antes da minha primeira filha, então em 2020, eu desenvolvo esse movimento chamado Produtividade Sustentável. Porque CNPJ e CPFs podem falar a mesma língua. A gente não precisa brigar. Só que por evitar conversas, a gente briga. Você entende que com o diálogo você consegue ter CNPJ e CPFs falando a mesma língua. O que é isso? Eu preciso redefinir as regras, eu preciso comunicar essas regras. Com frequência. Pesquisa de clima, gente. Olha, outra dica. Não me faça pesquisa semestral, trimestral. Não! Imagina que você foi... Para onde você foi nas férias, Baza? Eu fui para Paris e depois para Lisboa. Maravilhoso. Imagina você ir para Paris. Você pegou a previsão do tempo da semana ou do ano anterior? Da semana. Então por que você faz pesquisa de clima e o resultado vai ser daqui 1 ano, 6 meses? Ou seja, você está trabalhando em cima de uma informação que não existe mais. Então, a pesquisa de clima... né, o nome que você quiser dar, precisa ser no máximo 1 semana. Nossa, Isabela, mas aí não tem como. Tem. A tecnologia está aí para isso. A pessoa responde 5 perguntas, você já sabe como é que está o ambiente. E você como líder, poxa vida, isso é ouro. Percebe? Ai não, Isabela, mas então a cada semana eu não consigo. Ok, então quinzenal. Mas não deixa esse delírio. A gente estava falando do Daniel Castanho, né? Eu falei para ele que minha palestra podia ser sobre o nome Delírios. E ele está com um podcast chamado Delírios e Colírios. O delírio, que você vai fazer uma pesquisa de clima e você vai analisar os dados depois de 6 meses. Ou você vai trabalhar em cima dos resultados de 6 meses atrás. Aí eu estava falando sobre a produtividade sustentável, que foi em 2020, onde eu começo então a desenvolver esse raciocínio para que líderes e liderados falem a mesma língua. Tá? O que o CNPJ ganha? Menos turnover, menos afastamento, mais engajamento. O que o CPF ganha? Longevidade com autonomia. Para você equilibrar objetivos pessoais e profissionais. Tá? Isso veio em 2020. A Angelina nasceu em 2021. Quando eu engravido aos 39 e tenho a Angelina aos 40, eu descubro que a minha vida não era uma coisa ou outra. Eu poderia ser uma baita de uma profissional e mãe. Porque até então, filho não cabia na minha vida. Família também não cabia. Né? Tanto que eu só engato com o Thiago em 2018. Percebe? Então a maternidade me mostra que eu poderia, sim, também ser uma boa mãe, além de ser uma boa profissional. E hoje, os meus filhos me devolvem para mim. Então, os filhos, como eles não lidam com o passado nem com o futuro, eles só lidam com o presente, então os filhos conseguem me devolver para mim. E que tipo de mãe você não quer ser, baseado no que você aprendeu sobre limites? Nossa, que pergunta difícil. Veja, às vezes eu falo com a Angelina, que tem 4 anos, e faz coisas que eu demorei 40 para fazer. Aí eu olho para ela, por dentro eu tô assim, caraca, yes! Né? Aprendeu. Por fora, eu falo, não, filha, pera, né? E aí, às vezes, quando eu tenho que ser dura com ela, eu falo, filha, isso é limite. Mamãe tá te ensinando limite. Mamãe aprendeu isso muito tarde, sabe? Então, eu quero ser uma mãe que consiga
Então, sabe, ter um bom relacionamento com os meus filhos e que eu consiga ter um bom relacionamento comigo. Para isso, eu preciso ficar muito vigilante para não entrar em culpa. Percebe? Porque o tempo inteiro a gente está fazendo trocas. Eu estou aqui abrindo mão de estar com o Antônio, que tem quase 4 meses. Então, essas trocas, esse equilíbrio precisa ser muito coerente, porque senão eu entro na culpa. Eu não posso me culpar, eu estou escolhendo conscientemente. Como é que você planeja e busca ensinar sobre saúde mental para os seus filhos? Para os meus filhos e para todo mundo, né, que eu cruzo no caminho. Primeiro, a gente tem que entender que saúde mental é a capacidade para lidar com adversidades e imprevistos todos os dias. Eu vou repetir. Saúde mental é a capacidade para lidar com altos e baixos imprevistos todos os dias. Porque a ideia de saúde mental, ela está, para algumas pessoas, muito equivocada. Porque ela vem por muitas décadas, aliás, ela vem por muitos séculos trazendo um conceito muito equivocado de que se eu tenho um problema relacionado à saúde mental, eu sou uma pessoa que precisa ficar afastada da sociedade. Como já aconteceu. Então eu preciso trazer, e aí entra o meu papel de comunicadora. Eu não sou médica e não sou psicóloga. Aliás, tudo que eu estou falando, gente, não anula a sua responsabilidade de buscar ajuda. Então eu, como comunicadora, estou tentando tornar comum como você vai lidar com a sua saúde mental no meio de todos os imprevistos. Que essa é a certeza que a gente vai ter. Então, para a Angelina, né, que tem 4 anos, o tempo inteiro que ela vai ter uma reação, ou ela está tendo uma reação inadequada, eu chamo ela e falo assim, aliás, hoje, antes de vir para cá, tá, aconteceu isso. Falei, filha, olha só, eu entendi que você está frustradíssima. Você queria que a mamãe brincasse com você, só que a mamãe precisa ir lá conversar com o tio Ricardo. Eu falei, desse jeito, eu vou dando nome, sabe? Eu vou dando nome. Eu preciso lá conversar com o tio Ricardo. Eu volto para te colocar para dormir. E aí eu explico, eu sei que você está vendo a mamãe em casa, mas a mamãe está trabalhando. Então é comunicação. Aí você vai me dizer assim, tá, mas e para as outras pessoas, sem ser Angelina, como é que você explica? Desse jeitinho. Ricardo, coloca a mãozinha assim na frente. Você. Quantos dedos você está vendo? 5. Você que está nos assistindo, coloca a mãozinha na frente. Eu espero que você esteja vendo 5 dedinhos. 5 emoções básicas. Abra a mão. Você já ouviu falar provavelmente muito de inteligência emocional. Definitivamente agora você vai entender o que é. Medo, raiva, alegria, tristeza e nojo. As 5 emoções básicas que você está lidando o dia inteiro. Agora fecha a mãozinha, coloca no coração, pronto. Veja, inteligência emocional é você lidar com estas 5 emoções o tempo inteiro. Vou repetir. Inteligência emocional é você lidar com as 5 emoções básicas o tempo todo. Isabela, mas eu já ouvi dizer que tem mais de 40 emoções. Sim, mas concentra nas primeiras 5 que depois as outras você alcança. O tempo inteiro no seu trabalho, quando você grita, quando você perde o rumo, quando você perde a esperança, você está com medo. Medo que você não vai conseguir. Opa, mas eu estou com medo, esse medo é real ou imaginário? Ou eu estou com raiva. Essa raiva, Baza, é desta situação ou é de uma situação anterior, mas que eu estou descontando agora? Então, quando eu calibro as 5 emoções básicas, eu consigo, então, reagir melhor às situações. Lembra que a saúde mental é a capacidade de lidar com os imprevistos? Só que como que a gente está lidando com os imprevistos? Muito mal. Primeiro porque a gente está dormindo mal. Então, quem dorme mal, no dia seguinte fica irritado, intolerante, pavio curto. Então, você já está reagindo mal às situações. Aí você não aprendeu e até agora não teve disponibilidade para se interessar. Mas que 5 emoções é essa, gente? É raiva, medo, nojo, alegria e tristeza. Nossa, planejei essa entrevista, Isabela, 1 ano para entrevistar você e o resultado não foi o que eu gostaria. Você está lidando com o quê? Com tristeza? Ok, fiz o meu melhor. Então, na próxima, o que eu preciso fazer? Ou o que eu deixei, ou o que eu fiz demais? Né? Porque, de novo, a diferença entre o remédio e o veneno é sempre a dose. Então, este diálogo interno é fundamental para os líderes e liderados lidarem, líderes liderados lidarem com tudo que vai acontecer naquilo que você escolheu. Porque a gente está adoecendo por reclamar das regras do jogo que a gente escolheu jogar. Isa, tem outro lado aqui da moeda do que a gente está falando, que
Puxa, eu sou um baita de um crítico daquele mantra, trabalha enquanto eles dormem, aquela coisa... Ufa, que bom, né, gente? Senão eu não estaria aqui. Porque eu vejo que são os dois extremos. O extremo de, puxa, trabalha enquanto eles dormem, agora o outro, não, o outro extremo. Não, sempre equilibrado, sempre consciente, e a vida não é assim. Não, é como se você estivesse me dizendo assim, como que eu equilibro os pratinhos? Você quer me fazer essa pergunta? É porque é isso, tá? Então vamos lá. Dependendo da sua idade, essa frase, o que você faz enquanto eles dormem, pode até fazer sentido quando você não tem filhos, quando você tem 20 e poucos anos, quando a sua noite mal dormida ou quando a sua alimentação ruim não te afeta. Só que conforme o tempo passa, as responsabilidades aumentam, o tempo continua o mesmo. O Ricardo Amorim fala isso para mim no livro. Isabela, se a gente não fica mais consciente com o que a gente vai fazendo com o tempo, não adianta você dormir pouco com 40 anos, igual você dormia pouco com 20 anos. E porque no dia tudo bem. seguinte, você vai estar com a sua capacidade cognitiva comprometida. Então, isso é consciência. Eu já fui a profissional que tinha 3 empregos, aí 3 empregos mesmo, tá, gente? Não só na Globo. Eu fazia faculdade, eu trabalhava numa agência de publicidade aqui na Vila Olímpia, inclusive, eu trabalhava na Jovem Pan de fim de semana, estudava, eu dormia pouco, mas no dia seguinte eu tinha 20 e poucos anos. Agora não dá mais para fazer isso. E o que eu vejo muitas pessoas infelizes, insatisfeitas, é querendo dar conta de uma agenda hoje com as características que você tinha no passado. Então não vai rolar. Então, esse é um ponto. Se você está com 40 anos, 30, nem precisa ir longe, com 30, e está querendo fazer coisas que você fazia com 18, não vai dar certo. E não sou eu que estou dizendo isso. O seu corpo mesmo já está te dizendo, com certeza. Alergia, queda de cabelo, uma série de problemas, como eu disse, são milhares de sinais e sintomas do seu corpo. Agora, qual é o outro extremo? De novo, eu preciso lembrar que nós tomamos 35 mil decisões por dia. Então, o tempo inteiro eu estou escolhendo. Por que você acha que o Steve Jobs usava camiseta preta e calça jeans? Ele estava poupando energia para não ter que escolher roupa. Tá? Isso é comprovado. Eu diminuo as opções para gastar menos energia, porque assim eu tenho energia com aquilo que eu realmente preciso. Só que eu escolhi para estar aqui, tá? Eu escolhi prender o cabelinho, colocar esse brinco, esse anel, com essa blusa. Eu escolhi. Aí, Ricardo, a gente está o tempo inteiro fazendo escolhas. Como é que eu vou escolher bem? Quando eu me conheço bem. Então, eu estou sempre fazendo renúncias. Esse é o ponto. Uma pessoa que se diz equilibrada, ela está sabendo equilibrar os pratinhos de qual que ela está caindo. Antes de começar o programa, eu te falei qual pratinho que eu estou deixando cair. Consciente. E não fazendo isso de forma inconsciente ou sem controle e depois reclamando. Eu não posso reclamar daquilo que eu escolhi. Como é que você lida hoje com a vulnerabilidade de falar publicamente sobre as suas cicatrizes? É a coisa que me deixa mais forte. É mostrar que, ao tentar acertar, eu errei. E se eu não tivesse vivido o que eu vivi, hoje você não estaria me entrevistando aqui. 7 anos depois, eu estaria fazendo provavelmente as mesmas coisas. E querendo outro tipo de reconhecimento. Então, falar do que aconteceu comigo me deixa mais forte, porque eu sei que eu posso trabalhar a prevenção. E tudo o que eu disse, nós podemos prevenir, desde que você se respeite. O que isso significa, Isabela? Se ouça, se perceba, sabe? Tenha coerência, tenha consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. Porque a vida não está contra você. Outro dia alguém falou assim, não, porque a vida nos atropela. Que vida atropela o quê, gente? É você que está se atropelando. A vida não está contra ninguém, assim como o tempo também não está contra ninguém. E você acredita que o sofrimento é necessário para a evolução humana ou dá para a gente aprender as mesmas lições sem passar pela dor? Ai, que pergunta. Vamos lá. Agora abrimos um outro episódio do podcast. Ricardo, que número você calça? 44. 44, tá. Quando você era mais jovem, você chegou a calçar menos, não chegou? Sim. Pronto. Então, quando você estava do 40 para o 41, o seu pé estava maior que os tênis que você usava. Se você insistisse em usar o tênis 40, ia doer ou não? Ia. Ia. Eu quero dizer que as mudanças vão doer,
podem te provocar um sofrimento se você não aceita. Vamos lá. Se eu te der um sapato 43, você usa? Até dá. Vai doer. Vai doer numa necessidade sim, mas não dá pra usar. Não dá pra usar. E se eu te der um sapato 42, mas é um sapato maravilhoso, todo mundo quer o sapato, Ricardo, pensa num sapato masculino que todo homem quer. Você usa? Não vai rolar. Não vai rolar. Então, se você não aguenta usar um dia um sapato um número menor do que o seu pé, como que você consegue se encolher para caber em relacionamentos? Então, vamos trazer aqui para os profissionais. Então, quando você me pergunta, só o sofrimento ensina? A dor vai fazer parte do crescimento. Só que quanto mais você aceita que você precisa trocar o tênis 40 para 41, melhor. Você está crescendo. Você precisou tomar remédio para mudar o tênis? Não. Não. Tem uma parábola, uma metáfora, não sei qual palavra agora que eu vou usar, do Rabino e da Lagosta. Você conhece? Conhece? Eu vou falar rapidamente Por favor, aqui, tá? conte, eu acho demais. O Rabino tá lá dizendo que a lagosta, sabe o que é lagosta? Quando ela está crescendo, ela precisa trocar de casca. E para trocar de casca, ela vai para um lugar escurinho. Olha que isso é maravilhoso. Escurinho. E fica lá quietinha e troca para ela não ficar vulnerável diante dos predadores. E aí o Rabino diz, imagina se a lagosta fosse pro médico, pro psiquiatra, pedindo, me dá um remédio porque eu tô com dor. Ela tá trocando a casca. Moral da história. A dor ensina muito mais do que o amor. Fato. Tanto que dizem que a ignorância é uma bênção. Então, depois que você tem as informações, você jura que você vai continuar fazendo as mesmas coisas? Você jura que você vai continuar se encolhendo para caber nesse lugar que não te cabe mais? E se você estiver sentindo tristeza, que bom, a tristeza transforma, a depressão paralisa. Então, se você está triste por estar em um lugar que você não cabe mais, é um bom sinal, porque você cresceu. Você percebe que vai depender da sua saúde mental encarar aquela situação como uma oportunidade ou como um problema. Então eu fico muito tranquila em dizer isso. Com as informações que você tem hoje em como preservar a sua saúde mental, com as informações que você tem hoje sobre as infinitas possibilidades que você tem, você jura que você vai continuar se encolhendo para caber nos relacionamentos? E aí você amplia profissionais e pessoais. E para quem está nos ouvindo aqui, se reconhece na tua história, qual que é o primeiro passo prático que deveria dar hoje? Passo nenhum, para. Adorei. Passo nenhum. Você tem que parar, fazer uma pausa voluntária para evitar uma pausa involuntária, Baza. Você já sabe que você precisa parar para abastecer o carro, gente. Para e abastece. Agora, você quer ficar no meio do caminho, pode levar multa, inclusive. Olha como as coisas mudam. Então, a primeira recomendação é para um pouquinho e atualize sua identidade. É o último capítulo do meu livro. Veja, você está vivendo uma vida com as características que você tem hoje. Identidade. Idade. Será que você está com as características compatíveis da sua idade? E não me venha com lamúrias, porque o envelhecimento é um privilégio, não é um acidente. Então é evidente que a gente não pode fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes, mas a gente pode fazer outras muito melhores que antes a gente não podia fazer. Tudo isso com respeito. E muita gente me pergunta, Isabela, então você recomenda que as pessoas trabalhem menos? Não, eu recomendo que as pessoas se respeitem mais. Então acho que o primeiro passo não é para fora, é para dentro. Eu recomendo inclusive turismo interno, né, para a turma que me acompanha, que é um outro nome para autoconhecimento. Tem muitas palavras que precisam de rebranding, né, porque senão caem no uso comum e as pessoas, autoconhecimento. É turismo interno, todo mundo quer ir para Paris, né? O Basa, inclusive, foi. Para dentro ninguém quer ir, porque vai encontrar lugares ruins, estranhos. Mas lembra da história da lagosta? De repente você precisa ficar nesse lugar quietinho, escurinho, revisando. Eu estou trocando a minha casca, eu estou evoluindo. Eu preciso, então, fazer uma revisão de processos. Eu preciso fazer uma faxina na minha vida. Será que eu estou perdendo tempo com quem não tem nada a ver? Será que eu estou investindo tempo já num lugar que não é mais para mim? Ricardo, você sabe qual é a coisa que me deixa mais feliz quando me encontram hoje? É quando alguém me diz e fala, Isabela, eu pedi demissão. Caraca, sério? Mas com responsabilidade. Eu não estou sugerindo, de novo, eu não estou sugerindo para ninguém ir lá e meter o pé na porta. Não. Eu estou te convidando a
fazer um turismo interno e decida por conta própria, esse lugar é para mim? Se sim, manda bala. Se não, agradeça e troque o jogo. Porque não adianta eu reclamar das regras do jogo que eu escolhi jogar, mas de repente eu escolhi jogar esse jogo quando eu tinha 20 anos. E agora eu não tenho mais condições de continuar nesse jogo, então eu preciso mudar de jogo. 2 coisas. Antes, quando eu trabalhava na Globo, me pediam uma foto. Agora me pedem um abraço. Antes as pessoas vinham e faziam piada do tempo. Hoje elas vêm e me falam, pedir demissão. Ou, como eu faço para sair desse lugar? E aí vem a autorresponsabilidade, como eu disse. Aí é planejamento. Porque se você ficar culpando os boletos, boleto não é castigo. Boleto é consequência daquilo que você está comprando. Então a gente tem que parar, sabe, Ricardo? A gente tem que sair desse lugar da reclamação e mais pro lugar da autorresponsabilidade. E aí alguém vai me dizer assim, Isabela, pega leve. Eu me tornei especialista de conversas difíceis. Pra gente poder ter uma vida mais fácil. Adorei, adorei, adorei. Isa, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para trabalhar com você? O que você entende sobre saúde mental? Ou qual é a sua disponibilidade para aprender sobre saúde mental? Que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Quem só quer dinheiro. Na verdade, quem está procurando um emprego, né? E não está vendo todo o movimento que existe na educação da saúde mental. E quando as pessoas não gostam de você no trabalho, normalmente qual é o motivo? É que agora é diferente, né, do passado. Agora talvez seja quando eu coloco limites, realmente. Quando eu digo não, agora não. Dessa vez eu não consigo. Vamos refazer. E o que você gostaria de perguntar pro Baza? Eu quero perguntar hoje, em 2025, sabendo que os líderes precisam se cuidar. Por que você não me contrata para trabalhar com você? Ai, Baza, eu juro pra você que... Então, não. Agora brincadeiras à parte, tá? Qual é a pergunta que você faz para definir o caráter das pessoas? Porque eu vejo isso pela minha experiência como empreendedora, né? Habilidades a gente aprende, ensina, treina, mas caráter... Então, qual é a pergunta que você faz para ter uma sinalização do caráter do sujeito? Olha, é difícil porque não tem uma pergunta matadora, mas tem um processo de mitigação de riscos. Porque ainda que você tenha uma baita de uma estrutura de levantamento, hoje inclusive existem testes de ética, Exato. Você sabe que tem pessoas que são especialistas em passar por esses processos, então dentro da natureza humana nada é 100%. Mas o que eu acredito é numa combinação de uma boa entrevista com testes adequados e você tirar referências, já que as pessoas tendem a repetir comportamentos. Então eu acho que essa tríade é fundamental. Eu acredito que toda pergunta que você faz de forma objetiva sobre esse tema, você já sabe o que vai responder, porque ninguém vai falar o contrário. Mas eu gosto muito de entender que fatores da sua história fazem você ser quem você é hoje. Isso é bom. Eu quero pistas do que te forjou. De tudo que está escrito no seu currículo, o que te dá mais energia? Isso te dá pistas de propósito, o que a pessoa está buscando. Então, eu gosto desse tipo de perguntas. Eu gosto de uma outra pergunta. Quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Porque essa dá muitas pistas de assim, você percebe quando você esbarra? Então, acho que esses são os elementos que eu vejo. E do ponto de vista de referências, é fundamental você buscar referências com pessoas que conheçam, claro, aquele candidato, mas que você tenha uma boa relação. Exato. A gente vive numa cultura no Brasil, numa cultura latina, que se você não tem uma relação de confiança, dificilmente alguém vai te trazer a real. Também tem a preocupação, puxa, eu vou falar depois, puxa, como fica isso perante a legislação, dar referências profissionais. Então, mais do que nunca, o seu networking, ele acaba sendo fundamental. Então, eu acredito que não existe profissional ou profissional perfeito. O que existe é uma coerência entre o que essa pessoa fala, o que você identifica nos testes e o que você escuta de histórias entre o que aquela pessoa passou e como ela agiu. A partir daí você começa a entender a realidade. Você pergunta sobre erros?
Os erros, para mim, são talvez um dos principais fatores. É interessante, ele não necessariamente é para o caráter, mas para tantas outras coisas, até porque eu costumo brincar que currículo é que nem lápide de cemitério, só tem coisa boa, só coisa né? boa, pois é. Ninguém vê na lápide, aqui morreu um sacana devendo pro cunhado, só tem coisa bacana. E o outro elemento que eu brinco também sobre o currículo é que o currículo é muito mais uma lista do que você não quer fazer mais do que o que você quer continuar fazendo. É difícil alguém falar, nossa, que legal o meu currículo, eu quero fazer tudo de novo. Então, a partir daí, por que a gente fica olhando tanto para o passado? Né? A importância da gente olhar para frente. Paytrack, a minha plataforma para gestão de viagens e despesas corporativas. Incomparável. Isa, chegamos agora na pergunta Paytrack. Me conta sobre uma viagem a trabalho importante e que impactou positivamente na tua carreira. Foram algumas, mas talvez aqui me vem quando eu fui fazer um cruzeiro. Foi o primeiro cruzeiro classe C do Brasil. Olha que curioso. Acho que isso foi 2009, 2010, por aí. E aí eu sempre tive um sonho recorrente em que eu estava em alto mar e aí vinha uma onda e virava o barco. E vinha alto mar e aí uma onda virava o navio. Sempre tinha esse sonho. Naquele belo dia, chama a minha chefe de reportagem e fala assim, Isabela, olha só, a gente tem que mandar um repórter para fazer a cobertura desse primeiro cruzeiro classe C. Era um cruzeiro que, assim, as pessoas pagavam realmente um valor muito baixo e eram inclusive. Imagina uma pessoa que vive com tudo muito contado, evidente, e estava fazendo uma viagem de 3 dias, estava tudo incluído. Foi muito divertido, mas foi um desafio para mim, porque eu olhei para minha chefe e falei assim, mas eu sonho sempre que o barco vai virar. Isabela, tem que ser você, porque não tem outra pessoa para mandar. Sabe, porque às vezes nas escalas de reportagem, você tem pessoas fazendo uma coisa, fazendo outra, e não tem uma pessoa, tinha que ser eu. Eu fui. O que eu descobri? O barco não virou, o navio não virou, eu não fui engolida pelo mar. E ali eu tive um contato muito interessante com as pessoas que estavam ali se beneficiando daquilo. Essa é uma viagem que eu gosto muito, porque mostra o quanto eu me superei, o medo, e eu já trabalho, beleza, tô aqui, tô com medo, mas tô fingindo que eu não tô, tá tudo certo. Mas posso falar mais uma? Vamos lá. Essa foi ótima. O bate-volta mais rápido que eu fiz. Essa é uma boa pergunta para você incluir no seu podcast. Antártida. Eu trabalhava no Ministério de Ciência e Tecnologia, fiz um bate-volta para a Antártica. Voei num Hércules, cheguei lá, vi neve e pinguim pela primeira vez. E foi bacana ter visto a estrutura que o Brasil tinha na época, 2019, para aquelas pessoas que estavam ali estudando, né, maneiras de agricultura, de sustentabilidade e tudo mais. Adorei. E chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Eu sou esquisita porque eu gosto de conversas difíceis. Como perrengue, situação engraçada que você já passou no trabalho? Hoje é engraçada. Na época foi horrível, né? Eu fui fazer a cobertura de um incêndio numa comunidade, foi bem triste, e aí não tinha banheiro, eu já estava horas já fazendo a cobertura, eu precisava fazer xixi, e aí o que tinha sobrado de um banheiro era uma privada mesmo, sem porta, então eu ficava assim, sabe, com a bunda de fora, o repórter cinematográfico assim na frente, tentando, né, enfim, sempre situações relacionadas a banheiro. Eu fazia muito link de manhã para Globo, e então a gente parava o caminhão de link, na época, caminhão de link, hoje você vai com o telefone, fazia o caminhão de link, e aí era tipo 6 da manhã, eu precisava ir no banheiro. E aí eu batia a campainha na casa das pessoas, tudo bem, bom dia, tô aqui trabalhando, só deixa eu usar o banheiro, por favor. Também relacionado ao banheiro, sempre para fazer xixi, eu já me coloquei banheiros em lugares desconhecidos de pessoas não conhecidas. E aí as pessoas, imagina que aí você tá dormindo, bairros bem afastados e tal, aí aparece a repórter da Globo, que você tá vendo ela quase todo dia, ali, pedindo pra usar seu banheiro. E, gente, o banheiro da sua casa tá desarrumado, lógico que tá. E as pessoas ficavam super envergonhadas. Ai, mas ele não tá arrumado, eu não, só quero fazer xixi, por favor. Adorei. E caminhando agora pro final, Isa, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Em contato com as pessoas. Pode ser palco, pode ser microfone. É um ambiente em que eu tenha oportunidade
de tornar comum a saúde mental. Isa, conta mais desses EPIs que estão na sua mão, que eu tô louco para te perguntar aqui, entre tantas coisas que a gente já falou. Em 2023, depois que o movimento da produtividade sustentável já estava avançado em outros lugares, e aí eu comecei a cruzar dados. Fui cruzando dados do Ministério da Previdência, dados de afastamentos. Eu falei, mas se os problemas relacionados à saúde mental afastam as pessoas do trabalho, cadê os EPIs da saúde mental? Foi um insight que eu tive. E aí eu começo a estudar desde quando os EPIs são obrigatórios nas empresas. Na década de 70, o Brasil ganhou o título de campeão mundial da Copa e também o título de campeão mundial de acidentes de trabalho. Foi aí que as normas regulamentadoras começaram a obrigar a empresa a oferecer equipamentos para o funcionário. Porque se eu não posso eliminar o risco, eu posso reduzir os acidentes com risco. O que eu quero dizer? Não adianta você negar que um profissional que está trabalhando na altura não pode cair. O risco da altura existe, mas você pode minimizar o risco. Então, em 2023, eu começo a analisar toda essa história das últimas décadas. E legal, tá? Temos os equipamentos para riscos físicos. E cadê os recursos para a saúde mental? E aí eu divido o que é responsabilidade da empresa e o que é responsabilidade do indivíduo, tá? Mas, naquela época, eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa de urbanismo e fizemos uma pesquisa para reconhecer o que estava tirando a saúde mental das pessoas. E qual foi a resposta? Interrupção. A pessoa está lá concentrada, de fone, né, tentando que ninguém chegue perto, e aí vem o sujeito e... Você tem 1 minutinho? Você tem 5 minutos? Você está ocupado? Nesta ocasião, que tem esse resultado, eu vivo uma situação na redação da Band, em que eu fiquei chocada. Sabe aqueles momentos que você fala, deixa eu finalizar esse trabalho aqui antes de ir para casa, porque se eu chegar em casa eu não vou conseguir? Abri o laptop na redação e eu não consegui ficar 10 minutos num raciocínio seguido. Aí eu falei, já sei, gente, precisa então mostrar para as pessoas que você não pode ser interrompido. Peguei essa ideia da churrascaria. Não posso falar agora, agradeço sua compreensão, tá? Estou disponível, posso falar. Você não sabe o que isso tem provocado nas empresas. Respeito. Você acha que funciona? Super. Mas eu preciso de treino. O Bernardinho falou isso para mim no livro. Se alguma coisa está difícil, precisa de treino. O que é treino? Todo dia. E aí, se os líderes começam a usar, os liderados querem usar. Agora, olha só, Ricardo, quando você vai em hotel, você coloca na porta do hotel, não me interrompa, isso é um sinalizador. Numa sala aqui desse escritório lindo que a gente está, quando a sala está ocupada, não tem lá uma plaquinha, sala ocupada? E qual é a dificuldade de você dizer aqui, ó, tô concentrada, tá, gente? Ó, tô aqui concentrada. Tá? Aí você consegue, ok, finalizei, até pegar uma outra tarefa, estou disponível. Isabela, mas e diante de uma emergência? Aí entra o bom senso. Mas tem muita interrupção acontecendo sem necessidade. E depois você que é interrompido demora 21 minutos para retomar aquilo que estava fazendo. Então isso é um sinalizador de tempo. Adorei. É um recurso para a saúde mental. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental para se ter sucesso. Descansar. Totalmente. Você precisa desacelerar para continuar em movimento. O que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Boa pergunta. Descobri que a segunda maternidade é muito mais fácil que a primeira. Meu pai. E descobri também que a gente pode ficar vigilante para não sentir culpa. Isso eu sei que vai ajudar muitas pessoas, homens e mulheres. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Tiago Godoy. Que é o papai financeiro. Para falar de educação financeira. Eu te indicaria o Vabo, que é de comunicação, mas você já é. O Vabo é sócio, né? amigo. Nossa, o Vabo é gente fina demais. E Marta Gabriel, já entrevistou? Não, ainda não. Preciso trazer a Marta aqui. Marta, I love you so much. A Marta Gabriel é a mulher mais encantadora, inteligente. Ela já falava de futuro quando ninguém nem sonhava em futuro. Ela já falava do digital quando ninguém... Estava todo mundo ainda no analógico. Marta Gabriel é extraordinária. Eu adoro ela. Preciso trazer ela aqui. Ela e a Carla Tipo. A Carla também. A Carla Tipo é neurocientista maravilhosa. Tá? Então, já que o Vabo você conhece, entendeu, né, Vabo? Já que o Vabo você já conhece. Já entrevistamos, então vamos para a lista dos 3 aqui.
E pra gente fechar, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? @Isabela Camargo Real. O Instagram é o principal caminho, ou o LinkedIn. Eu tenho um podcast chamado Interioriza, ideias que já passaram do tempo da gente interiorizar. Tem o livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. E quem quiser, então, começar a estabelecer uma comunicação comigo, então esses são os canais, porque aí depende, você fala assim, Isa, preciso de uma palestra, não, preciso de uma roda de conversa, eu preciso colocar todo mundo aqui, ó, no quietinho, no escurinho, pra gente poder revisar os próximos passos. Sabe? Isso é super importante. Então, vai ser muito bom poder continuar. Adorei, Isa. Obrigado por abrir tua agenda. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições assim mesmo. Aliás, quem está nos escutando já aproveita para compartilhar esse episódio com todas as pessoas que você conhece, os grupos de WhatsApp, porque tem muito conhecimento valioso aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Ricardo. Até breve. Valeu.